Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Edri Costa, pastor pelo Ministério Madureira. Sirvo a Deus aqui no campo de Campina, tendo como presidente o bispo Oídio José do Carmo e a sua esposa bispa Neuza César. Atualmente eu estou servindo a Deus aqui na AD de Campinas, setor Vila Santa Helena, sob a direção do pastor Jales Caetano e sua esposa pastora Suzy Dali, casal top que eu quero deixar aqui o meu abraço. Pessoal, esse canal ele foi criado com o objetivo de promover a palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Procuro sempre pregar a palavra de Deus aqui com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma videoaula na nossa Escola Bíblica Dominical e nós já estamos no terceiro trimestre de 2023 e estamos estudando esse trimestre o livro dos profetas menores. Semana passada nós tivemos uma aula introdutória e hoje nós já estamos na lição de número 2, mas eu quero mostrar aqui a capa da revista para vocês. Olha aqui, ó, a capa da nossa revista, capa top, tendo como profeta menor do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através de Cristo. Já estamos na lição de número 2, que será relacionado em toda a Assembleia de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel, no próximo agora dia 9 de julho de 2023. E o tema da nossa segunda lição é Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Mas antes da gente começar a nossa videoaula, entrar na nossa aula, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de vocês que são inscritos, vocês que são alunos, que fazem parte aqui da plataforma, do canal do Pastor Ed. Muito obrigado. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a vir fazer parte do canal do Pastor Ed. Se inscreva no nosso canal. Se esse conteúdo edificou a sua vida, te ajudou, se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho para você receber todas as notificações, porque toda semana eu tenho lançado aqui aulas da nossa Escola Bíblica Dominical e você será muito abençoado através do nosso canal. Eu creio em nome de Jesus. Então vamos para a lição. Texto áureo da nossa lição. Você que não tem a revista pode acompanhar na Bíblia Sagrada. O texto áureo da nossa lição está em Oséias 6,6. Vamos lá? Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Oséias 6,6. A verdade aplicada. A mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da sua família, o membro da família de Deus. O objetivo da lição são 3. Apresentar o cenário da mensagem de Oséias. 2, destacar os acontecimentos na vida de Oséias. 3, mostrar as lições do livro de Oséias para os dias de hoje, ou seja, as lições são atuais e servirão e servem para os dias de hoje. Texto de referência está em Oséias, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e no capítulo 11, o versículo de número 4. Vamos para a leitura. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma das mulheres de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou Gomer, filha de Deblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Oséias capítulo 11, verso 4 agora. E atraia-nos com cordas humanas, com corda de amor, e fui para eles como quem tira o jugo de sobre as suas queixadas, lhe dei mantimento. Assim diz a palavra do Senhor. Nossa introdução está dizendo assim, a mensagem de Oséias era concentrada na quebra da aliança do povo de Israel, olha aí, com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica, ou seja, algo para ensinar o povo sobre o amor de Deus e da infidelidade do povo para com Deus. Mas antes da gente ir para a nossa lição, já vamos aqui orar, pedir a Deus, para que Deus nos dê o direcionamento, para que nós possamos ter uma aula abençoada, segundo aqui a instrução do Espírito Santo. Poderoso e eterno Deus que está no céu, Pai amado, neste momento, ó Deus, nós sabemos que toda a sabedoria provém de Ti, somos seres humanos, somos dependentes,
Precisamos, Deus, da iluminação para que possamos entender a revelação da Tua palavra. Deus, neste vídeo, ó Pai, estudaremos a respeito do livro do profeta Oséias, de como o Senhor manifestou o seu amor pelo povo, mesmo o povo sendo infiel para com o seu Senhor. Deus, nesta hora, Pai, eu peço ao Senhor que venha abrir a mente, venha abrir o entendimento também dos nossos alunos, que todos aqueles que estão aqui assistindo esse vídeo possam ser ricamente abençoados através desta palavra, que eu venha ser um canal de bênção neste vídeo, ó Pai, para a vida desta pessoa que está me ouvindo neste momento, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, para iniciar o livro do profeta Oséias, vamos fazer aqui uma pequena introdução sobre Oséias. Quem foi Oséias? Oséias, ele viveu e profetizou mais no reino do norte do que no reino do sul. Quando eu falo reino do norte e reino do sul, eu estou dizendo de duas nações, um povo que se dividiu e se tornou duas nações independentes. Nós sabemos que após a morte de Salomão, seus filhos dividiram o reino, se tornaram um estado independente, cada um para o seu lado. Então, quando o profeta vai mencionar aqui sobre o reino do norte, em algumas circunstâncias ele fala sobre Efraim, porque Efraim era uma das principais tribos do reino do norte. Então o profeta Oséias, ele profetizou mais no reino do norte, teve um enfoque maior no reino do norte do que no reino do sul. Então Oséias profetizou no reinado de Jeroboão II, Jeroboão dos descendentes do rei Acabe, e também filho de Joás, filho de, está aqui na lição, no texto áureo aqui, ó, filho de... bem aqui na introdução aqui. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Também seu pai era rei de Israel. E Jeroboão também foi um dos piores reis de Israel, que levou o povo a se prostituir, o povo a se afastar do Senhor. E Oséias, ele entra em cena exatamente no reinado do rei Jeroboão II, por volta do ano 722 a.C. Há também uma divergência a respeito de quantos anos durou o ministério profético de Oséias. Alguns historiadores, alguns estudantes da teologia sistemática afirmam que durou 25 anos, outros 40 anos, mas isso não é o assunto principal da lição, isso é apenas conteúdo histórico para que venha só acrescentar. Porém, seu livro é composto por poesias, dramas e muitas vezes por metáforas. Oséias escreveu algo alegórico a respeito da sua própria vida para demonstrar o amor de Deus para com o povo. A sua história começa a ser narrada, a história de Oséias começa a ser narrada por Deus chamando Oséias para que ele viesse se casar com uma mulher prostituta, uma mulher chamada Gome, que nós vamos ver aqui no decorrer da lição, uma mulher filha da prostituição, e Deus manda o profeta casar com essa prostituta, e Oséias vem ter 3 filhos com essa mulher, e cada um dos filhos, o que chama atenção é que cada um dos filhos de Oséias, o próprio nome deles é algo profético da parte de Deus, para com o povo. Então, cada nome dos filhos de Oséias com Gomer traz uma simbologia que nós vamos ver aqui dentro da lição, e também na qual esse casamento também é um símbolo profético, também o casamento de Oséias foi um símbolo profético para demonstrar o grande amor de Deus para com Israel. Então, quando nós falarmos aqui sobre Oséias e Gomer, ou seja, nós estamos aqui vendo um casamento na qual Deus está ilustrando aqui, através desse casamento, Deus como marido, Israel como a esposa, ou seja, Deus como marido fiel, representado por Oséias, e Gomer, filha das prostituições, como o povo, como alguém que se prostituiu, alguém que foi infiel, mesmo tendo um marido fiel, que era o nosso Senhor, que é o nosso Senhor Deus, que é o Deus de Israel. Então, quando nós falarmos aqui sobre Gomer e Oséias e Gomer, estamos falando sobre o Deus e o povo, sendo ilustrado aqui através desse casal. Para complementar ainda mais esta introdução, Deus ele resgatou Israel lá do cativeiro, lá do Egito. Deus resgatou, fez o povo atravessar o Mar Vermelho, levou o povo até o Monte Sinai, e ali Deus faz aliança com o povo, mas nessa aliança Deus pede para que o povo dedicasse a adoração exclusiva a Ele, ou seja, Deus ele pede exclusividade ao seu povo, dizendo que se o povo fosse fiel somente a Ele, com certeza Ele iria abençoar muito esse povo, e esse povo ia ser uma grande nação, ia ser modelo para todas as demais nações. Então Deus estava ali pedindo exclusividade, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém, ou seja, Deus ele quer adoração somente para Ele, ou seja, ou você adora a Deus,
ou você não adora a Deus. Ou você adora a Deus 100% voltado para Deus, ou Deus não aceita também a sua adoração 50%. Uma parte para Baal e uma parte para Deus, assim não agrada o Senhor. Então, desta forma que Israel foi chamado por Deus para fazer essa aliança, mas nós sabemos que Deus enriqueceu Israel, Deus deu riqueza para Israel. Israel saiu rico do Egito para caminhar no deserto em direção à terra prometida, mas nós sabemos que Israel usou esta riqueza para promover cultos a Baal, Deus cananeu, o Deus na qual Israel se prostituiu, traindo assim a confiança do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, o Deus, eu sou o que sou, foi trocado pelo Deus cananeu Baal. Então, Deus tinha motivos legítimos, irmãos, Deus tinha motivos legítimos e legais para poder liberar a carta de divórcio para a nação de Israel, porém nós sabemos que Deus usou de misericórdia, como um marido bondoso, como um marido que ama a esposa, Deus, ele foi no decorrer da história usando vários profetas para alertar o seu povo, para trazer a nação de volta para o relacionamento com ele. Então Deus ele utiliza de várias maneiras para poder estreitar esse relacionamento com o seu povo, porque Deus não queria dar a carta de divórcio. Então Deus sempre usando alguém para resgatar o seu povo, e nós vamos ver no decorrer da história que esse livro de Oséias é também um livro messiânico, também um livro que vem falar sobre Cristo. Então Cristo está em toda a Bíblia Sagrada. A grande jogada de Deus no final de tudo isso foi enviar seu Filho amado Jesus Cristo para vir entregar sua vida na cruz do Calvário, para morrer por todos nós, para selar de vez essa aliança eterna, para que nós pudéssemos sim ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Se você está aqui assistindo essa introdução desta aula, é porque você já foi chamado ou está sendo chamado a fazer parte desta grande família de Deus através do sacrifício do Filho amado Jesus, que veio para trazer perdão. Então hoje Deus não está olhando mais para nós segundo nosso pecado, mas segundo a sua misericórdia. Deus todos os dias está nos dando oportunidade de nós se consertar diante dele, de nós se voltar para ele, porque fazendo assim, nós vamos se livrar do pecado e vamos verdadeiramente ter comunhão com Deus. Então bem aqui na verdade aplicada, no texto áureo, nós vamos ver que o Oséias está falando sobre conhecimento. E esse conhecimento, nós vamos ver aqui que esse conhecimento não é o conhecimento, irmãos, não é o conhecimento intelectual, mas é algo no grego chamado iadá, ou seja, essa palavra conhecimento, Deus está dizendo ao povo na questão do relacionamento de Israel para com ele. Deus estava atraindo o povo para que o povo viesse a ter conhecimento, porque se o povo tivesse o conhecimento de Deus, com certeza, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos deles. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos quem Ele é. Ou seja, ninguém pode dizer que tem relacionamento com alguém só de ouvir falar. Mas quando falamos que temos relacionamento é porque conhecemos. E só tinha uma maneira do povo conhecer a Deus, através da aliança que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai, através aqui das tábuas da lei. E o povo precisava se voltar para a lei para que pudesse ter relacionamento com Deus. Hoje, nosso relacionamento com Deus é na sua palavra, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas, nos evangelistas. Então, hoje, nosso relacionamento com Deus é através da sua palavra, porque hoje nós vivemos pela graça de Deus. E hoje, em nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o cenário da mensagem do profeta Oséias. Nosso primeiro tópico, vamos falar sobre o cenário do profeta Oséias, na qual eu já aqui mencionei na introdução, que o profeta Oséias foi chamado para alertar o povo sobre a quebra da aliança, sobre trazer mensagem de Deus ao povo na questão de que o povo estava se prostituindo com deuses pagãos, e Deus estava ali usando o profeta Oséias neste cenário aqui, desta mensagem, porque o povo vivia em grande apostasia. Nós sabemos que o Reino do Norte viveu um tempo de grande prosperidade, mas depois de muitos anos, depois da divisão das tribos, nós também sabemos que o Reino do Norte se prostituiu, fez aliança de Estado com outras nações pagãos, e essas nações não adoravam a Deus e conseguiram contaminar a nação de Israel. E nós sabemos que é nesse cenário que Deus levanta o profeta Oséias como a boca dele na terra para falar a respeito da aliança que o povo havia quebrado com Deus, aliança essa feita lá no Monte Sinai. Então, a mensagem principal de Deus ao povo é que Deus
Dessa forma, o povo foi chamado ao arrependimento para voltar-se a Deus. Então, o profeta Oséias foi chamado para trazer o povo de volta a Deus, para alertar o povo para que voltasse a Deus. Tópico 1.1, conhecendo um pouco mais sobre o profeta. Como eu já expliquei aqui nessa narrativa bíblica, irmãos, muitas informações sobre nessa narrativa bíblica não traz muitas informações a respeito de Oséias, sobre o profeta Oséias e seus antecessores, ou seja, seus antepassados, mas nós sabemos que Oséias foi alguém usado por Deus para trazer a mensagem. A não ser que seu ministério foi exercido no reinado do rei Uzias, rei Jotão, Acais e Ezequias, no reino de Judá, ou seja, no reino do sul, e também no reino do norte, sob o reinado de Jeroboão II. Aqui nós temos essas informações a respeito do profeta Oséias, e Oséias foi contemporâneo também, acredita-se que Oséias também foi contemporâneo do profeta Isaías, que também profetizou para o povo de Deus, e também Oséias possivelmente pode ter tido contato com Miqueias e com Amós. Nós vamos ver que o profeta Oséias pode ter tido contato com esses dois profetas, ou seja, são contemporâneos, e seu ministério prosseguiu por um período de 40 anos, ou seja, aquilo que eu falei no começo, há uma divergência entre 25 e 40 anos, mas nós vamos ficar com o que está aqui na revista, na nossa lição, aproximadamente 40 anos durou seu ministério profético, e não há consenso, está vendo como não há consenso entre os comentaristas acerca desse tempo? Ele viveu numa época de turbulência na política interna e no cenário internacional, ou seja, Israel estava afundado no caos, tanto no cenário interno, na política interna, como no cenário internacional. Israel havia se corrompido, e Israel agora era o maior exemplo para todas as nações, principalmente o reino do norte, era tido como uma nação também pagã, nesse momento que Deus levanta o profeta Oséias para trazer a sua mensagem. 1.2 da nossa lição. Está gostando da nossa aula? Deixa um like aí, não saia desse vídeo. Assista até o final, porque nós temos coisas maravilhosas aqui, aplicações maravilhosas para mim e para a sua vida. Então fique até o final, não saia desse vídeo. Se for preciso pausar, dê uma pausazinha, depois volte e assiste até o final da aula. O engano ao culto Baal. No capítulo 2 de Oséias, Deus vem narrar acerca do marido que ama a esposa infiel, ou seja, no capítulo 2, vem falar sobre o marido que ama a esposa infiel, e essa esposa foi enganada pelo falso profeta Baal, pelos ensinamentos de Baal. Mas Deus, no capítulo 3, vai mostrar ao seu povo, vai mostrar a essa esposa infiel, que esse casamento, essa infidelidade do povo para com Deus, se unindo com Baal, não trouxe benefício nenhum para Israel, e sim prejuízos espirituais, ou seja, pessoas que abandonam a Deus, que viram as costas para Deus para servir outras coisas, para servir outros deuses, no final eles não têm nenhum benefício espiritual para suas vidas, ou seja, o final de tudo isso é ruína. Se a pessoa não se voltar para Deus, Deus é claro na sua palavra aqui, que união com outros deuses não traz benefício algum, porque o Deus Baal, o diabo, o inimigo de nossas almas, tenta nos enganar todo dia, nos oferecendo coisas que até a princípio parecem são melhores do que as de Deus, mas no final são coisas que vão nos levar à perdição eterna. Mas o que Deus tem para mim, tem para você, é algo eterno, é algo poderoso, é algo que vai nos trazer paz, alegria. Então Deus está aqui dizendo que esta união do povo com Baal foi uma união que trouxe grandes prejuízo para a nação de Israel, porque Baal enganou o povo. Em sua mensagem, o profeta busca comprovar que a prosperidade de Israel, que a prosperidade que Israel experimentou com o presente de Deus, o Senhor da aliança. Então Deus deu um presente, Deus está dizendo que Deus deu um presente para a nação de Israel, resgatou eles lá do Egito, trouxe eles, colocou numa terra prometida, e hoje eles viraram as costas para Deus e estavam traindo Deus com o Deus Baal. E no capítulo 3, Deus vai narrar a experiência de Oséias, que Deus pede para Oséias se casar com uma prostituta. Imagine esse pedido de Deus para Oséias, como deve ter ficado o coração do profeta, sabendo que Deus não aceita o divórcio, Deus não aceita que seu povo, o povo santo, se una com outros povos, com outras nações, mas nós sabemos que Deus tem sua maneira de trabalhar, Deus faz coisa além da nossa intelectualidade, Deus faz coisa além da mente humana. Então Deus não trabalha com lógica humana. Então quando Deus, ele manda o profeta Oséias procurar esta mulher para se casar, Deus sabia o que estava fazendo, porque Deus queria, na verdade, era usar a vida do profeta Oséias, usar esta situação para resgatar o seu povo, para resgatar a sua nação, e assim levar o povo para fazer
a sua vontade. Então, Deus ele pede para Oséias se casar com esta mulher, simbolizando ali um conflito. A narrativa do profeta, vou voltar aqui, a narrativa do profeta com a metáfora de seu casamento simboliza o conflito entre a adoração a Deus de Israel e as práticas religiosas cananeias, particularmente sobre o culto a Baal. Então estava vendo ali um grande conflito, era o Deus de Israel, Deus santo, Deus poderoso, a adoração ao Deus verdadeiro contra a adoração pagã ao Deus Baal. Então estava havendo um conflito, o povo estava perdido porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém, e a partir do momento que o povo se volta a adorar Baal, é automático que Deus se afastar deles, porque Deus é santo, era e é santo. 1.3, as consequências da infidelidade. Então, neste 1.3, o profeta vai fazer uma descoberta. O profeta vai descobrir que a apostasia de Israel era a razão pela qual eles estavam sofrendo, pela qual estavam sendo vítimas das mazelas que eles enfrentavam, porque Israel estava sofrendo, talvez o profeta não estava entendendo, mas através dessa revelação de Deus ao profeta, o profeta veio a entender e descobriu que a principal doença de Israel era a adoração a outros deuses, era o abandono ao Deus de Israel. Então, isso trouxe para eles o afastamento de Deus Criador, ou seja, de todas as coisas que o acompanham, e não desamparou em todas as suas jornadas, desde de seus pais até aquele momento. Ou seja, Deus estava falando ao profeta Oséias que a doença de Israel, o que levou Israel à ruína, era a adoração aos deuses pagãos, mas porém Deus não havia virado as costas nem abandonado o seu povo totalmente. Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus não é Deus que quebra aliança, Deus é Deus que cumpre aquilo que ele fala. Se ele falou, ele vai cumprir no tempo certo, porque Deus é Deus de promessa, e Deus ele cumpre essa aliança lá no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então Deus ali estava concretizando a sua aliança. Então Deus não quebrou a aliança com o povo. Então o profeta Oséias é um profeta totalmente engajado com a sua realidade social, e política e religiosa, e buscava alertar o povo sobre os perigos e engano de seus líderes religiosos. Ou seja, como eu falei na lição passada, o profeta era alguém que era engajado em todos os assuntos, tanto do reino, como os assuntos religiosos, como os assuntos sociais. Então o profeta era alguém que estava engajado. Então o profeta Oséias, ele percebeu que o povo estava sofrendo, o povo estava sendo ali atacado por outros reis, por outras nações, e estava sendo derrotado porque havia abandonado a Deus. Tanto é que Deus usa o profeta Oséias para dizer que o povo, Deus viria com juízo, iria usar a nação síria para destruir a nação de Israel. E nós sabemos que a Síria invadiu o reino do norte e dizimou Israel depois destas palavras. Então nós vemos que Deus, quando ele fala através dos seus profetas, ele cumpre. Então, se Deus usou a boca de alguém, se você leu na palavra que pecado é pecado, que engano é engano, que o diabo continua matando, roubando, destruindo, mas que Deus tem vida e vida em abundância, então você deve observar a palavra de Deus. Se na palavra de Deus está dizendo que pecado ainda é pecado, não trate o pecado como um problema. Trate o pecado como um pecado, se conserte diante de Deus, porque fazendo assim você não será vítima e não será atacado por deuses pagãos, pelas circunstâncias da vida que nós estamos sujeitos todos os dias. Sabemos que temos tribulações, temos dificuldade, mas nós sabemos que se formos fiéis ao Senhor, com certeza Deus irá nos livrar de todas as mazelas, de tudo aquilo que o mundo tenta nos atacar, de tudo aquilo que o diabo investe contra nós. Deus irá nos socorrer, porque Deus ele continua fiel. Nós sabemos que hoje vivemos dias difíceis, muitas pessoas estão virando as costas para Deus, dizendo que estão casadas com Cristo, mas estão tendo um relacionamento extraconjugal com o diabo. Então isso é muito perigoso. Se você está vivendo uma vida dupla, eu te convido através desse vídeo, meu irmão, minha irmã, saia desta prostituição, saia desta infidelidade e procure ser fiel à palavra, procure ser fiel ao único Deus, ao Deus verdadeiro, porque Ele sim tem vitória para nós no final. Talvez você está vivendo um momento agora, eu estou feliz, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas será que este momento Deus está com você? Será que no final Deus vai estar com você? Será que você tem alegria para dizer, se Jesus voltar hoje, se a trombeta tocar hoje, eu estou aqui aguardando meu Senhor Jesus? Será que você tem coragem hoje de dizer essas palavras, ora vem Senhor Jesus, ora vem Maranata?
Meu irmão, se você tem vivido uma vida longe de Deus, eu te convido a voltar. E você que já está firme com o Senhor, já está aqui militando para ir morar no céu, pelejando aqui para um dia ir morar com Cristo no céu, eu quero aqui dizer para você, fique firme na presença do Senhor, porque nós estamos no melhor caminho. Vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2, se você tiver alguma dúvida a respeito do tópico 1, deixe um comentário aqui no vídeo que eu vou responder assim que for possível. Tópico 2, os acontecimentos na vida de Oséias. Subtópico 1. Tópico 2. A interpretação dos acontecimentos na vida do pessoal de Oséias tem causado intensa discussão no meio dos intérpretes e religiosos das escrituras sobre a literalidade ou alegoria do texto. O drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou como alegórico. Então, o autor da revista aqui, o escritor da revista, ele deixa aqui essa pergunta no ar. A história de Oséias realmente aconteceu? Foi real ou foi apenas algo alegórico, foi apenas algo abstrato, algo que não aconteceu, algo que não foi possível ser visualizado ao olhar humano, ou foi só uma metáfora que aconteceu na vida do profeta? Mas isso são detalhes da história. O que importa é que Deus usou esta passagem, Deus usou esta situação aqui para resgatar o povo de Israel, para resgatar a sua nação. Então, não entre nessa discussão no dia da escola dominical, porque você não vai chegar a denominador comum nenhum. Então, é melhor a gente não entrar nessa discussão, apenas ficar com essa dúvida no ar. Um dia, Deus poderá nos revelar lá no céu se realmente aconteceu ou não essa história de Oséias. O casamento de Oséias é um retrato da infidelidade a Israel. Lembra quando eu falei que todas as vezes que eu falasse sobre Oséias e Gomer, eu estava falando sobre Deus e o povo? Então, vamos ver aqui. O casamento de Oséias é um retrato da infidelidade de Israel. A peculiaridade do livro de Oséias, ou seja, o ponto central do livro de Oséias, ou o ponto forte do livro de Oséias, reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figura antagônicas, como figura oposta àquilo que Deus acredita, àquilo que Deus é. Ou seja, Deus usa como figura antagônica para denunciar a infidelidade do seu povo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. Ou seja, não podemos, irmãos, usar esse texto de Oséias para pregar sobre a infidelidade, para fortalecer a infidelidade, para fortalecer o divórcio, para fortalecer a prostituição. Nós sabemos que isso foi algo que Deus naquele momento usou, mas é algo antagônico, ou seja, é algo oposto à santidade de Deus, é algo que Deus não tolera, é a infidelidade, ou seja, Deus usa as suas maneiras para resgatar o seu povo, mas Ele é Deus, Ele é soberano, todo o poder está nas suas mãos, então não podemos questionar o jeito como Deus trabalha. Vocês lembram da vida de Jó? Quantas pessoas questionam por que Jó sofreu tanto sendo uma pessoa fiel? Não, nós não entendemos como Deus trabalha na sua totalidade, mas Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, nós somos apenas servos nesse reino, e estamos aqui para adorá-lo, estamos aqui para glorificar o seu nome e não para questioná-lo, porque quando você questiona, você deixa de adorar. Quando você questiona Deus, você não encontra as respostas que você quer e muitas vezes você se afasta para longe dele. E Deus está dizendo aqui que Ele não tolera infidelidade no casamento. Então, nenhum casamento pode ser marcado pela infidelidade, porque nós sabemos que a infidelidade ela traz decadência, ou seja, ela traz tanto a decadência espiritual como a decadência moral, ou seja, a pessoa que é infiel, a pessoa que trai a esposa, trai o esposo, ela começa a sua infidelidade talvez no oculto, depois ela se revela, Deus deixa ser revelado essa infidelidade e a pessoa passa vergonha, o casal passa por uma vergonha, a família passa por uma vergonha e não é isso que Deus quer para o seu povo. E aqui no final diz assim, a decadência espiritual precede a decadência moral, ou seja, todas as vezes que o homem está fraco espiritualmente, que o homem não busca Deus, que o homem não se aproxima de Deus, irmão, é no automático. O próximo passo é esta pessoa se decair na moralidade, a decadência moral virá sobre a sua vida, porque primeiro ele se esfria, primeiro ele se afasta de Deus, depois ele vai se tornar um escândalo, vai se tornar uma pessoa imoral diante da sociedade e principalmente diante de Deus. Então,
precisamos tomar muito cuidado com essa questão, porque eu conheço história de pessoas que pregam por aí que Deus mandou o profeta mandou o profeta casar com uma prostituta, casar-se com uma mulher infiel, e que não tem problema nenhum casar de novo, sair do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto casamento e viver uma vida normal. Irmão, Deus não tolera o divórcio. Deus nunca foi a favor do divórcio, nunca foi a favor da infidelidade. Aqui é apenas algo que Deus está usando para resgatar o seu povo. Pensa, irmão, Deus enviou seu único filho para morrer por nós, para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Deus tinha um só filho, ele entregou na cruz do Calvário porque ele tinha um objetivo: me salvar e te salvar, para poder resgatar a sua aliança que ele havia feito lá no começo. Então, Deus usou esta passagem, essa história, porque Deus tinha um objetivo comum, incomum: trazer a nação de volta para a sua presença. Aleluia. 2.2. Os filhos de Oséias e a mensagem de Deus através dos filhos de Oséias. Como eu falei, os filhos de Oséias, cada um filho de Oséias com um homem tinha também uma profecia de Deus, uma palavra de Deus. Eu vou só aqui ler cada um para a gente passar mais rápido desse subtópico. Então, Jezeriel, Lohami e Loame são os três filhos. Jezeriel, decorei, Jezeriel, Ruama e Loame. Eram os três filhos deste casal, ou seja, os três filhos da prostituta com o profeta. Ou seja, deste relacionamento nasceu esses três meninos, esses dois meninos e essa menina. Então, Jezreel significa Deus semeia, e também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra, foi morta. Tá vendo? Lá onde Jezabel foi morta, este nome evocava juízo. Jezreel, onde Deus julgou os idólatras, e a menção do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo eminente de Deus. Irmão, Deus usou o nome desse menino aqui, Jezreel, para dizer ao povo que o povo estava semeando idolatria, o povo estava semeando infidelidade, e Deus viria com juízo, iria julgar o povo como julgaria qualquer nação idólatra. E vamos para o nome de Loruama. O significado significa não compaixão. A menção do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tinha limite, ou seja, o amor de Deus, a misericórdia tinha limite e ainda continua tendo limite. Vai chegar o momento que Deus vai trazer juízo sobre esta terra. Muitas pessoas estão brincando de ser crente, brincando de ser cristão, mas chegará o momento da prestação de conta, irmãos e irmãs. Deus falando comigo também, chegará o momento da prestação de conta e ninguém poderá escapar deste dia das mãos de Deus. Então precisamos nos alinhar à vontade do Senhor, porque a misericórdia de Deus tem limite. Assim como Deus trouxe o nome dessa pessoa aqui, Loame, que Deus tinha um limite da sua misericórdia, Deus continua falando hoje que a sua misericórdia tem um limite. Chegará o momento que não vai ter graça, não vai ter super graça que está sendo pregado hoje, vai ter juízo de Deus para aqueles que não quiserem se comportar de acordo com a sua palavra. E Loame, não meu povo, este era o filho mais novo. Juntando os três significados da mensagem, era o seguinte. Então, esse último filho de Oséias, Loame, estava juntando todos os três filhos numa mensagem só, que está aqui no final, que o escritor da revista fez com muita sabedoria. O significado desta mensagem é o seguinte: Deus julgará Israel como uma nação idólatra, sem compaixão, porque não era mais seu povo. Então vai chegar o momento que Deus também vai julgar as nações, porque as nações não serão seu povo. Chegará o momento do grande trono branco, e aqueles que estiverem lá serão julgados por Deus, serão condenados, porque não andaram segundo a vontade do Senhor. Então Deus hoje ainda continua dando oportunidade, Deus continua usando pregadores. Tem esse canal aqui do Pastor Ed que semanalmente tem pregado a palavra de Deus. As pessoas têm acesso através do YouTube às mensagens, as pessoas têm acesso através das pregações na igreja, mas muitos querem continuar brincando, muitos querem continuar aí tendo uma vida com Deus e uma vida com o diabo. Irmão, cuidado com essa situação, porque no final é caminho de morte. Eu quero pedir a você, se volte 100% para Deus, porque se você se voltar 100% para Deus, você vai se voltar 0% para o mundo, para o diabo e para as coisas que lhe oferece. E com certeza no final, sabe o que vai acontecer? Você terá 100% de salvação. Aleluia. Subtópico 2.3, o drama pessoal do profeta Oséias. O drama pessoal do profeta Oséias. Como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar do profeta Oséias
a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. Então, o drama que o profeta Oséias viveu foi exatamente para isso que eu já expliquei. É para manifestar o grande amor de Deus para com o seu povo, do marido fiel para a esposa infiel. A história do casamento de Oséias não é aquela que os livros e os filmes mostram sem qualquer problema real. A vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo para com Deus, também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda parte, inclusive nos arraiais. Olha aí, isso é sério demais, do povo de Deus. Como dito anteriormente, a decadência espiritual precede a decadência moral. Isso tem acontecido em muitas famílias, onde os filhos são os mais prejudicados quando a infidelidade nas relações chega aos lares. Isso aqui é um problema muito sério, porque aqui está falando até mesmo no meio do arraial do povo de Deus, ou seja, no meio da igreja, no meio do povo cristão. Existem pessoas que estão vivendo um casamento duplo, estão praticando a bigamia, tem sua esposa, tem um casamento e continua na prática da infidelidade, traindo a esposa, traindo o marido com outras pessoas. Irmão, isso tem trago um prejuízo espiritual muito grande para a vida de muitas pessoas. Infelizmente tem entrado em muitos lares, muitos casais têm vivido de maneira aparente, ou seja, vive uma vida que não é dele, uma vida que não é dela, e vive uma vida infeliz, vão para a igreja, até vão ao culto, mas voltam tristes, vivem uma vida triste, amargurada, porque estão praticando imoralidade sexual fora do casamento, estão praticando infidelidade que não agrada a Deus. Ou seja, é o que falou a decadência espiritual, quando a pessoa não busca Deus, não se entrega totalmente ao Espírito Santo, irmão, o próximo passo é ela começar a cair no pecado, porque se você não alimenta a parte espiritual, se você não alimenta nos alimentos do Espírito, é normal, é consequência de uma falta de alimentação espiritual, a consequência é a fome espiritual e a pessoa vai com certeza se alimentar em outras fontes. E traz aqui também um alerta na questão de quando isso acontece na família, quando há um divórcio, quando há um problema familiar. Irmão, quem sofre é os filhos que ficam no produto do meio. Quantas mães, quantos pais se separam aí e os filhos é quem sofre, os filhos é quem fica no meio dessa guerra, porque os filhos não entendem o que está acontecendo. Os adultos, cada um tenta refazer a sua vida, casa-se novamente, mas os filhos ficam. Infelizmente, isso é uma realidade e infelizmente isso precisa ser, segundo a palavra, isso precisa ser evitado. Nós sabemos que Satanás investe contra a família, governo tem investido contra a família, o sistema tem investido contra a família, mas nós como cristãos temos que pregar a fidelidade, temos que pregar a exclusividade entre o casal, temos que pregar que o casal precisa respeitar um outro e também estar firme na presença de Deus. O mundo está andando na contramão, pessoas estão se casando para experimentar se o casamento é bom ou não. Se não der certo, eu separo e divorcio e pronto, acabou. Mas nós cristãos precisamos fortalecer o vínculo familiar, precisamos fortalecer o casamento, porque Deus assim se agrada desta atitude nossa. Amém? Tópico 3, Oséias para os dias de hoje, tópico 3. Então aqui no tópico 3, tópico 3.1 vai falar sobre o extraordinário amor de Deus, chamando o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta Oséias, converter-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes e fiéis após o exílio, ou seja, após aqueles que voltaram do exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar sua aliança, derramar bênção abundante. Olha aí, só promessas são as que apontam para a vida essas promessas apontam para a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança e um futuro na qual o povo de Israel, ao se arrepender, será chamado filho de Deus. Ou seja, esta aliança não foi concretizada nos dias de Israel, não foi concretizada totalmente no retorno do exílio, mas essa aliança ela foi confirmada, foi concretizada, foi carimbada na morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida para estabelecer uma nova aliança, para estabelecer um novo concerto. Então todos aqueles que recebem o sacrifício de Cristo, aceitam o ensinamento de Cristo como que Cristo é o único Salvador, o único caminho, a única verdade, a única vida que leva o homem ao Pai,
Quando o homem reconhece que ele precisa de Deus, que ele reconhece que ele é um pecador, e ele então se entrega a Jesus, aí ele está fazendo parte dessa aliança, ele está fazendo parte desse projeto de Deus para resgatar o homem, e ele passa a ser chamado filho do Deus vivo, porque ele nasce de novo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus estava falando exatamente sobre isso, sobre o novo nascimento, sobre uma nova aliança. Então, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, eles são chamados filhos de Deus, já não são mais filhos da ira, não são mais filhos bastardos, mas são chamados filhos de Deus, foram adotados por Deus, assim como eu e você fomos adotados pelo Senhor. Então, o livro de Oséias para o dia de hoje traz como lição para nós o extraordinário amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, para nos resgatar, para nos colocar na posição de filho, de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo fiel, povo santo, justo, que vai sim morar no céu. Eu creio assim porque a palavra de Deus me afirma. 3.2, um chamado ao arrependimento. O livro de Oséias relata uma história do amor com detalhes constrangedores que passam longe de uma relação baseada no verdadeiro amor e no compromisso. Com base nisso, faz clamores agonizantes, cheio de angústia, o reino de Israel, diante da sua situação terrível, da terrível apostasia, a dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Ou seja, ilustra a dor do próprio Deus em relação à humanidade, que enviou seu Filho também para sofrer, para passar pela dor de ser um ser humano, de se tornar em figura humana. Cristo passou por dores, foi humilhado, foi caluniado, foi cuspido. Para quê? Para demonstrar o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como o profeta ansiava trazer o povo de volta, assim Deus também, através do seu Filho Jesus Cristo, através da igreja hoje dele, ele anseia trazer toda a humanidade de volta para a sua presença, para um relacionamento moral, um relacionamento sadio. Deus quer hoje uma noiva fiel, uma esposa que ande longe da degradação moral, ande longe do pecado. E desta forma Deus anseia que o seu povo seja um povo santo, um povo justo e um povo que um dia vai morar no céu com ele. Eu volto a repetir, esta promessa vai se cumprir. Esse livro de Oséias é um livro messiânico que aponta para a vinda do Messias, aponta para a vinda do Senhor Jesus. E isso aconteceu nos dias de Cristo, no dia do seu nascimento, e hoje nós estamos aqui pregando nesse canal do YouTube, dando esta aula, porque o Senhor já nos resgatou, já passou por todas as dores, profetizado lá em Isaías capítulo 53, ele foi ferido, foi moído, mas não abriu a sua boca, não reclamou, porque tinha um propósito, salvar a mim e salvar a você. Aleluia! Vamos para o último tópico, chegamos à parte final da nossa aula, e eu já estou alegre pelo resultado. Eu creio que Deus está me usando aqui, está esclarecendo suas dúvidas para que domingo você esteja afiado lá na Escola Bíblica Dominical. O desafio de amar outra vez. O resgate de Gomes apresenta o resgate de sangue que Deus faria com o seu povo. Oh, mensagem maravilhosa! E, consequentemente, por todos nós pecadores. A dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus, disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado, um povo que queria só virar as costas para Deus. A ordem dada ao profeta muda o curso da história daqueles que se encontram afastados e perdidos em seus delitos e pecados. Quando alguém se afasta de Deus, perde claramente a sensibilidade de amar a outro e considerar o outro e honrar o outro e reconciliar-se verdadeiramente com o outro. O pecado afeta o relacionamento com Deus e diretamente disso também o relacionamento com o próximo. Ou seja, Israel se afundou no pecado, perdeu a sensibilidade, perdeu o respeito, perdeu a moral, mas mesmo assim Deus lança um desafio ao profeta novamente, de chamar uma prostituta, de chamar uma mulher que não fazia parte ali do povo de Deus, para demonstrar o grande amor de Deus mais uma vez pelo povo. Deus sempre dando uma oportunidade, mesmo o povo caindo na imoralidade, Deus sempre estava criando situações para resgatar o povo. Então, mesmo o povo estar no delito, virando as costas para Deus, Deus sempre estava dando uma oportunidade. E hoje, irmãos,
E hoje, como nós vivemos nos dias de hoje, será que hoje está diferente dos dias de Oséias, dos dias dos reinos de Israel, do norte e do sul? Será que hoje está diferente? Claro que não. Hoje tem muitas pessoas que estão virando as costas para Deus, estão aí abandonando o ensinamento de Deus, estão aí machucando, massacrando o seu próximo, como se isso tudo fosse normal. Mas Deus continua com esse desafio, Deus continua usando a igreja, Deus continua usando os seus profetas, Deus continua usando os pastores, os evangelistas, para trazer mensagem, para pregar, porque Deus ainda está dando oportunidade de salvação. O sacrifício de Cristo ainda está valendo. Ainda temos oportunidade de salvação. Mesmo que você esteja, você que está me ouvindo, que ainda não é filho de Deus, que ainda não é convertido, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja numa situação crítica, na qual as pessoas olham para você e dizem, isso daí não tem mais jeito, isso aí já está afundado no pecado, a imoralidade já tomou conta dele, Satanás já tomou conta dele, mas eu quero dizer uma palavra de Deus nesta hora. Deus ainda tem salvação para você através do seu Filho amado Jesus Cristo. O sangue de Jesus ainda pode passar sobre a sua vida e antes do arrebatamento da igreja, você pode ser um servo de Deus, você pode ser uma serva de Deus e vir testemunhar do grande amor de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ainda tem jeito para você. É mentira do diabo, na qual ele diz que você é perdido, que não tem mais jeito, que você precisa acabar com a sua vida, que você precisa se suicidar, que você precisa tomar um remédio para se envenenar, para morrer, para ir embora desse mundo. É mentira do diabo. Deus tem vida e vida em abundância para você. Se você quiser, se você deixar Deus penetrar no seu coração, eu tenho certeza que Ele mudará a sua história, mudará a sua vida e você um dia vai testemunhar sobre o grande amor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para encerrar essa aula nesta hora. Deus poderoso que está no céu, Pai amado, muito obrigado, Deus. Eu sou grato a Teu Espírito Santo por ter me dado, Deus, essa inspiração, Deus, por ter me dado, Deus, a revelação, por ter me dado a iluminação desse texto, ó Pai, para transmitir nesta aula aqui, Senhor. Que essa não seja apenas uma aula qualquer, mas que tenha sido uma aula, Deus, que venha edificar nossas vidas, que venha chamar o povo novamente ao arrependimento, que venha trazer novamente o povo para a Tua presença, que venha estreitar os relacionamentos. Deus, esta pessoa que está me ouvindo neste momento, que ela possa ser impactada, que a vida dela possa ser mudada através desta aula, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante. Me ajude a promover a palavra de Deus através desse canal. Todas as vezes que você curte, que você compartilha com amigos e que você se inscreve no nosso canal, você está me ajudando a pregar a palavra de Deus. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta com a lição de número 3, que tem como tema Joel, mensagem de juízo e um chamado ao arrependimento e promessa. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.